Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Antes de nós começarmos a mensagem de hoje, apenas lembrando, curtir, compartilhar, acionar sininho, comentar, agradecemos, tudo nos ajuda e é pela divulgação do trabalho e obrigada a todos. Muito bem. E curtir, né? É bom. Nossa mensagem de hoje é de número 108 e tem o título de Reencarnação. Reencarnação. Estamos em plena reencarnação. Não estamos? Estamos lá no caminho, aqui já um pouquinho para lá do meio do caminho. Muitos aí ainda não nessa fase, muitos já um pouquinho depois. Mas o importante é que é uma fase muito abençoada para nós, espíritos imortais, porque é através da reencarnação que nós vamos nos depurando, vamos aprendendo a utilizar melhor o nosso livre-arbítrio de acordo com as leis de Deus, que é isso que nos faculta realmente a que a nossa luz brilhe, assim como Jesus nos aconselhou e nos orientou. Muito bem. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 8 do capítulo 18 da narração do Evangelho por Mateus. E são palavras de Jesus e ele diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. A gente escuta e fala assim, faz sentido, mas não faz sentido. Se eu não souber de reencarnação, fica meio assim, oi, entrar na vida, escândalo, do fogo eterno, 2 pés, 2 mãos, o que isso quer dizer? Só a reencarnação para decifrar esse enigma, que sem ela é um enigma. Mas vejamos aqui o que o nosso Emmanuel fala sobre as palavras de Jesus. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios da reencarnação. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta, espiritualmente falando, moralmente falando. No concerto das lições divinas que recebe, no conjunto, não é? Das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, que é a morte do corpo físico, certo? A que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Mas ele diz aqui que não é isso, não é? Ele vai dizer aqui, no concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Bom, esse é o cristão verdadeiro, não é? Esse é aquele cristão verdadeiro.
Lembrando que cristão verdadeiro, mas eu sou cristão verdadeiro. Calma, nós temos toda a intenção de sermos cristãos verdadeiros. É uma questão de conceituação. O cristão verdadeiro, ou o verdadeiro espírita, ou o homem de bem, ele está muito, moralmente, muito acima. Nós estamos, assim, construindo isto em nós. O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, que são sinônimos, e homem de bem. É tudo sinônimo, ok? Então, vejamos. No concerto das lições divinas que recebe, no conjunto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Sim, isso a gente entende intelectualmente. Mas nós ainda vivemos o impacto da morte do corpo físico. Ainda nos ressentimos, ainda é um impacto muito grande para nós. Mas estamos falando, é isso, né? Daquele cristão verdadeiro, aquele que vive as leis de Deus. Podemos vê-lo lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós termos uma noção do que seria isto. São caracteres muito amadurecidos da pessoa. Então, nós estamos construindo isso. Nós sabemos, sim, realmente, a morte não existe. A morte que existe é a morte da falta da visão espiritual. É estagnação espiritual. Isso é uma morte para o espírito, metaforicamente, né? Na questão do sentido moral. Mas nós sabemos que ainda não somos cristãos, não é? Verdadeiros nesse sentido, não é? Plenos no entendimento e vivência das lições do Evangelho, que sim, a morte do corpo ainda nos impacta. Ainda nos impacta. No futuro não vai nos impactar, mas ainda nos impacta. Quando a gente recebe uma notícia de uma doença que pode comprometer aqui a nossa encarnação ou a de um ente querido, quem não se impacta? Às vezes até a gente pensa que por ser espírita, vai ficar tudo bem, porque afinal eu vou para o nosso lar, vai ficar tudo maravilhoso e tudo bem. Aí, por quê? Porque a gente não está com essa perspectiva, mas de repente pode chegar uma notícia. E aí? E aí vem esse sentimento de finitude. Mas o sentimento de finitude vai por conta do instinto, vai por conta do físico, porque nós ainda estamos mergulhados aqui nesse vaso físico. E nós ainda, como espíritos imperfeitos, estamos ainda materializados, sim. Essa matéria mais densa nos impacta, sim. Nos importa ainda, sim. Mas estamos lá construindo em nós o homem de bem, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, que tem um entendimento diferente sobre essas questões. Nós estamos construindo, mas não podemos dizer que já estamos vivendo. Se algum dos amigos já estiver nesse ponto, que bom, né? Mas será exceção. Será um ponto aí fora da curva. Mas pode acontecer. E nosso Emmanuel, então, continua dizendo: no concerto das lições divinas que recebe, o cristão a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelos desvios da lei. Isso nós já vimos, né? Esse é o ideal. O real ainda não é isso. E os contemporâneos do Cristo, aquele pessoal de 2000 anos atrás, nós lá, 2000 anos atrás, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. E estávamos muito mais comprometidos do que agora, não é? Estávamos numa situação bem mais complicada. Agora está melhor. Né? Não está tão bom quanto poderá ser um dia, quanto virá a ser um dia, mas já está melhor do que já foi. Processo. O progresso se dá num processo. E ele diz: a expressão
aí entra entre aspas, melhor te é entrar na vida, representa a solução fundamental dentro do concerto da vida imortal, não é? E ele diz, acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Bom, então, se fosse pensar, que tipo de vida? Entrar na vida. Entrar na vida, quando o homem cresce, entra na vida para trabalhar? Poderia ser interpretado assim? Poderia ser interpretado assim. Mas ele vai dizer, referia-se, porém, o Senhor à existência contínua. Nós sabemos disso, espíritas, né? Já conseguimos aí, quando a gente lê assim, ele está falando da vida espiritual aqui. Referia-se o Senhor, porém, à existência contínua, além dos portões do túmulo, não é? A vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação na eternidade. Então, é esse contínuo. Vamos seguindo, chegamos lá, voltamos aqui, depois voltamos para lá, depois voltamos para cá, nesse contínuo. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos. Vejamos que não é o único. A gente não pode pensar, a pessoa está ali sem pé, porque usou o pé para o mal. Ela está sem a mão, é porque cometeu um crime com a mão. Pode ser? Sim, pode ser. Mas pode ser outra coisa também. Pode ser que a pessoa tenha pedido isso como uma prova simplesmente para exercitar virtudes. Pode ser. Comumente não seria, mas pode ser. Então, a gente deve evitar de ficar nessas elucubrações inúteis. Fulano é deficiente visual. Então, usou o seu olhar. Fulano é mudo. Usou a sua boca para o mal. Não é por aí, tá? Não é por aí. Só quem sabe de nós é Deus. Vamos tentar parar de adivinhar o passado nosso e dos outros. Isso, às vezes, fica nos tomando tempo, nos toma energia, pode nos desanimar. Não convém. Olha só, Deus nos provê todos os recursos na sua providência divina para que a gente siga da melhor forma possível. Isso já não é maravilhoso? Vamos olhar para frente, procurando fazer o nosso melhor a cada dia e deixar o outro também, o nosso irmão de humanidade, também fazer o seu melhor, sem ficarmos lá, não é? Em cima, ou julgando, ou pré-julgando. É de bom tom, que a gente também não gostaria, né? E nem gosta que façam isso conosco. Então, ele vai dizer, na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. E aí entra a questão mesmo da expiação, não é? Então, existe algo a pesar na consciência e para que eu possa viver de forma mais plena à frente, é necessário que a minha consciência esteja quite com o que quer que eu tenha deixado pendente lá no meu passado. E importante também é o gato tentando abrir a porta, vocês me desculpem. E é importante também que a gente pense aqui que também, claro que também, não só as expiações, mas as provas, elas vão, claro, também nos favorecer com felicidade por vindoura, não apenas as expiações, não é? Também as provas. Que às vezes eu falo e fico pensando em cima do que eu falo, assim, não, mas não, realmente, não é só a expiação. A prova também, se aprimora as nossas virtudes, também vai nos fazer sentir melhor no futuro. Sim, sem dúvida. Apenas lembrando aqui a diferença entre prova e expiação, né? Então, toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Expiação foi uma prova em que eu não fui bem sucedida, então eu tenho que repetir. E aí vira expiação, quando é repetição de prova, ok? Prova não, prova é algo que é pedido. Se a gente não consegue
ser bem-sucedido nessa prova, aí vem a prova de segunda chamada, que é a expiação, que geralmente é um pouco amarga, como repetir de ano. Nós chegamos a falar aqui, mas se vocês não viram esse vídeo, fica aí nós repassarmos essa ideia. E ele continua já caminhando à sua conclusão, dizendo: quanto à imagem do fogo eterno, porque ele vai nos dizer isso, não é? Olha só. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, o que é escândalo, gente? Escândalo é o efeito, o escândalo é o mal moral, tá? Então, se existe um escândalo, ele vai ter um efeito, certo? E ele vai dizer aqui, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, está ali, fez através desses membros, eu fiz alguma coisa que a minha consciência me reprova, cortai-o. Então, vamos vir sem, a fim de que vir sem me faça aprender a dar valor, porque aquela história de que a gente aprende na falta, a gente vê a importância que tem, né? É na falta. Melhor te é entrar na vida, ou seja, reencarnar coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, reencarnar, né, sem nenhum problema, seres lançado ao fogo eterno. Então, voltarmos a cometer os mesmos erros. E aí vai de novo o fogo da nossa consciência culpada. As dores, elas vão agir como outro tipo de fogo. Então, vejamos. Nós usamos mal o livre-arbítrio, somos lançados no fogo da consciência culpada. Esse fogo, ele nos envenena, ele nos contamina com a culpa, com o remorso. E aí vem um outro fogo, que é o fogo que purifica, que é a dor, que vai nos lavar dessa culpa, desse remorso, vamos ficar quites com a nossa consciência. E é exatamente isso aqui, olha. É melhor entrar na vida como coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado ao fogo eterno. Então, nessa questão do tormento, da perturbação, que é quando nós não somos bem-sucedidos, a nossa consciência, às vezes a gente vê assim, não, mas fulano errou tanto, não está nem aí. Aparentemente não está nem aí, porque ele ainda não se deu conta do erro que cometeu, não se deu conta. Quando ele cai em si, aí ele se arrepende, aí é que vem aquele efeito que está ali. Só está represado na minha indiferença, na minha ignorância. Está ali. Quando eu passo a ter consciência do erro e do mal praticado, aquilo vem. Eu rompo a barreira daquela indiferença e aquilo... E a onda que estava sendo ali só represada chega em mim. E aí eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu abro o meu campo para reparação. A minha consciência, que estava lá necessitada, mas abafada na necessidade de reparação, passa a estar plena. Não, eu preciso reparar. Como que eu fiz isso? Eu fiz isso na minha insânia, na minha ignorância. Eu fiz isso na minha imperfeição, que a gente chama de maldade. Eu fiz isso, eu preciso reparar, porque eu não estou bem comigo mesmo. E aí, então, vem as expiações, muitas vezes difíceis, mas são difíceis, elas expurgam o mal do passado. Nós nos quitamos conosco mesmo, porque passamos a dever apenas a nossa consciência, e não ao outro, ao qual fizemos mal. Não.
fizemos mal, o outro me perdoa. Ah, mas se o outro não me perdoar, se o outro não me perdoar, quem vai ficar ruim é o outro mesmo. Porque se ele está passando por isso, é para o crescimento dele, nada vem de graça. Então, é bom que ele passe bem e siga lá a sua vida, porque eu que me comprometi com o mal que eu fiz. E fiquei comprometida lá mesmo com a minha consciência. Pode me perdoar 10.000 vezes a pessoa a qual eu fiz mal, que eu não vou estar quite com a minha consciência. Só vou estar sem uma pessoa me perseguindo por causa disso. Mas eu mesmo vou fazer o papel de juiz, e não há juiz mais severo do que a nossa própria consciência. Então ele termina dizendo, aqui do outro lado, eu voltei para ler o versículo e já ia ler errado. Quanto à imagem do fogo eterno, inserida lá nas letras evangélicas, está lá escrito fogo eterno entre aspas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes, quer dizer, ou faz, ou pelo amor, ou pela dor. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física. Então a dor vai vir sempre como o fogo purificador quando nós nos colocamos no fogo do remorso pelos erros cometidos, né? É um fogo resolvendo o outro. Um destrói e o outro renova e purifica. Reencarnação é um assunto instigante, maravilhoso, porque nos dá uma perspectiva de tamanho amparo para o nosso crescimento, de que nada está acontecendo à deriva da vontade e do controle da providência divina. Então, mais uma vez, com esses sentimentos de felicidade, eu que falo felicidade, eu não falo. Felicidade, claro que não é felicidade plena, mas feliz e felizes por termos Jesus como governador, por termos Maria como essa mãe amada dos nossos corações, por termos Deus, nosso Pai amado, que tudo nos oferece de melhor para o nosso crescimento. Vamos orar para agradecer. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos e sempre por tantas bênçãos recebidas, tantas oportunidades. Bênção pela nossa reencarnação, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui na carne, em pleno século XXI, um século tão definitivo no crescimento do mundo e no crescimento de nós mesmos. Obrigado, querido Jesus, e ajuda-nos a estarmos atentos, a estarmos vigilantes, a nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, Jesus, a nossa ligação com ele. Abençoa também os nossos amados, familiares, nossos lares, aqueles que já partiram para o mundo espiritual. E abençoa ainda, Senhor Jesus, a todo o nosso irmão de humanidade. Em especial, sempre te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que neste momento, onde quer que estejam em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.